Já que estamos em quase que uma série nesse quadro dos drops emocionais, onde eu venho falando sobre ações elementares de uma vida espiritual e emocional equilibrada com Deus, eu vou estender o assunto nesse último drops aqui, falando sobre a questão da oração ainda um pouquinho, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre como orar, se existe um jeito certo ou errado de orar, um jeito certo de orar para ser respondida a essa oração. E a primeira resposta que eu dou é aquela que eu aprendi com o meu pastor, que ele diz que não existe oração certa ou errada, mas existe a oração feita e a não feita. Deus não precisa fazer a sua vontade para revelar que Ele te ama, mas te ouvir já é uma expressão do amor dele por você. Você precisa simplesmente crer que Ele está ao seu lado enquanto você está falando e Ele está te ouvindo. Isso já é a prova de que Ele te ama e de que Ele se importa com você. Há pessoas que têm a crença de achar que Deus só ouve quando ora de joelho. Eu já pensei assim, mas orar de joelho sim fala de um ato de rendição, de um ato de se humilhar e de reafirmar que o Senhor é o Senhor de fato da sua vida. Mas nós podemos inclusive expressar essa rendição a Deus de outras maneiras, além de expressar isso em oração. Nem sempre eu consigo orar de joelhos e eu sei que Deus me ouve. Quando eu comecei meu processo lá atrás em buscar a Deus mais intensamente, eu ficava de joelho porque eu achava que Deus só ia me ouvir se eu tivesse de joelho. Mas como eu estava no início de uma batalha espiritual, inclusive, isso me trazia sono, eu dormia, eu simplesmente estava falando, daqui a pouco eu, sabe, gente, era um sono, sabe, louco mesmo, porque era uma coisa de parte espiritual mesmo. Então eu lembro que o Espírito Santo me deu naquela época uma estratégia e eu orava andando, de olho aberto, falando com Deus, porque assim eu não dormia. E eu aprendi que nós não precisamos apenas dobrar o nosso joelho. Hoje você pode orar com Deus deitada, sentada, falando, enfim. Mas que nós precisamos muito mais dobrar a nossa língua diante de Deus, dobrar o nosso orgulho, o nosso coração, dobrar o nosso egoísmo. Isso sim é muito mais profundo e muito mais difícil de fazer do que dobrar um joelho no chão. Quantos religiosos adoram exibir que oram de joelhos, mas não se dobram diante de Deus nessas outras áreas que eu trouxe aqui, né? Então você ora como você quiser, tá? Como você se sentir melhor. De joelho, andando, sentada, prostrada, deitada, só ore. Porque lembra a oração feita e não feita. A certa é aquela que é feita. E seja intencional na sua oração, colocando força e energia. Não significa que Deus vai responder a sua oração, porque lembra, só de ouvir significa que Ele já te ama. Como diz Jesus, Ele nos ensina a amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Imagina como que você faria isso? De uma maneira fraca, com preguiça, bocejando, falando com Deus assim, oh Deus, não, né? É intencional, é com força, é com energia, colocando todo o seu ser como Jesus ensina. Se você está iniciando, você pode de repente seguir mais ou menos da oração, o modelo que Jesus deixou no Pai Nosso. Siga a linha de agradecer primeiro a Deus, de adorar, de exaltar o nome dele, de dizer que você o ama, o quanto você é grata por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Depois você abençoe pessoas, ore por pessoas, libere perdão para alguém também. Se você perceber que tem mágoa no seu coração em relação a alguém, peça também para Deus te livrar de tentações, te dar sabedoria e força diante das provações da vida. Agora, gente, não vai fazer disso uma forma ritualística, tá? Onde a sua oração vai ser uma coisa repetida. O próprio Jesus condena fazer orações repetidas. É só para você ter mais ou menos um norte, um modelo. Eu, por exemplo, oro dizendo que eu entrego o meu dia para Deus, porque eu não sei como vai ser o meu dia. Então eu peço para Ele afastar de mim as coisas ruins, peço para Ele afastar de mim as pessoas de coração maligno, as pessoas perversas, as pessoas que são invejosas, maldosas. Eu também peço sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento para lidar com as situações que surgem no meu dia. É muito importante essa entrega e essa confissão de dependência a Deus, e é isso que eu tenho que fazer todos os dias, porque eu sei que eu não sei falar, não sei trabalhar, não sei ser mãe, não sei ser esposa e nem melhor para mim, nem para ninguém se eu não depender de Deus. Outra coisa que eu também faço é entregar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas ações e as minhas reações, inclusive, os meus comportamentos, as interpretações que eu posso fazer de algumas situações. Eu entrego tudo para a ótica de Cristo, ao controle de Cristo. Eu entrego também o meu falar, os meus olhos, já que os olhos são a janela da alma. E eu sei que isso influencia como eu penso, como eu sinto e como eu ajo. Então eu entrego tudo ao controle de Jesus Cristo. O que os meus olhos veem, o meu coração pode desejar. E eu não quero desejar nada que não seja da vontade de Deus para a minha vida. Então eu peço que o Senhor consagre também os meus olhos, consagre os meus ouvidos, purifique os meus
pensamentos, sentimentos e o meu coração. Eu peço para Ele me ajudar a gerenciar as minhas emoções, a eu ter mais sabedoria e maturidade diante de situações que eu for vivenciar com meu marido, com as minhas filhas, no meu trabalho. E essas orações assim, gente, simples, mas de dependência e de entrega, me ajudam a ter um dia mais assertivo e as minhas emoções e as minhas ações mais equilibradas. Você pode também orar canções, letras de músicas e de louvores. Eu fazia muito isso no início da minha jornada, do meu tempo ali com Deus. Você pode orar salmos também, eu gostava muito e ainda hoje, às vezes, oro salmos. Eu oro também a palavra de Deus, alguns versículos eu pego ali e oro e declaro esse versículo. Você pode também declarar o seu amor, a sua fidelidade a Deus e ser grata e dizer o quanto você o ama, o adora, o quanto Ele é o primeiro na sua vida, que não há outro Deus além dele na sua vida. Você pode também dizer que você quer agradar a Deus, que você quer arrancar sorrisos dele, que você quer conhecer ele melhor, que você quer ser mais parecida com Jesus. Abra sua boca e expresse seu amor a ele. Você também pode pedir perdão, abrir o seu coração, confessar pecados e erros. Você também pode colocar suas dúvidas, anseios, os seus medos e pedir direcionamentos. Você também pode falar com que você está incomodada, se tem algo doendo no seu coração, se você está chateada, ou se você está com raiva, ou se você está triste. Você também pode falar sobre o que você não concorda com Deus, o que está trazendo de repente uma indignação dentro de você. Muitos profetas, inclusive Jeremias, se lamentava diante de Deus, dizendo sobre as coisas que ele via e a indignação que ele ficava com o povo ali de Israel. Você pode falar com Deus sobre dinheiro, sobre sonhos, sobre projetos, casamento, filho, sogra, parente, igreja, trabalho, sobre política, sobre religião, sobre os seus desejos mais sombrios, sobre absolutamente tudo, gente, você pode falar com o Senhor. Não coloque limite na sua relação com Ele. Muito da minha cura na área sexual, gente, principalmente por causa dos abusos sexuais que eu sofri, foi resultado de muita oração com Deus, inclusive sobre esse aspecto da minha vida íntima com meu marido. É esse nível de intimidade e amizade que Deus quer ter com você, onde você não filtre nada e você consiga falar tudo com Ele, claro, com temor e com respeito, né, gente? Entenda que Deus é tudo que você precisa. Ele se apresentou a Moisés como o Eu Sou. Ele é o seu pai, o seu melhor amigo, o seu conselheiro, o seu mestre, o seu professor. Ele é aquele que te ensina, que corrige, que ajusta a sua rota, que também te frustra algumas vezes para você crescer e amadurecer. Ele é aquele que te ouve, mas que não dá tudo o que você quer. Ora por proteção, ora porque você não está pronta, ora porque não faz parte dos planos dele para a sua vida. Ele também é o seu marido, como diz lá em Isaías. Ele é o seu psicólogo, o seu pastor, o seu líder, o seu mestre. Ele não vai te julgar, ele não vai te condenar por pior que seja o estado que você esteja, por mais feio que seja o pecado que você cometeu. Ele vai curar o seu coração, te santificar e te purificar. Ele só espera sinceridade e arrependimento genuíno e um desejo de mudança da sua parte, porque o resto ele faz. Deus só não aceita um coração duro e orgulhoso. A própria palavra diz que ele rejeita um coração assim. Deus, ele ama um coração quebrantado, aquele que se derrama diante dele com o coração humilhado, quebrado, um coração contrito, um coração ensinável e disposto a obedecer. Esse sim alcança o favor de Deus. Ele se alegra quando a gente compartilha a nossa vida com ele, quando a gente o chama para perto para participar de absolutamente tudo. Deus não se cansa de te ouvir falar. Ele não se importa de ouvir as suas dores e até as suas meninices, sabe? Aquelas coisas que são tão bobas e tão infantis que às vezes a gente tem até vergonha de falar. Ai meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso com Deus. Ele gosta de te ouvir falar sobre tudo o que está no seu coração e na sua mente. E ele te ajuda a tirar e limpar aquilo que não é para estar aí. Ele se importa com você, com as pequenas coisas e também com as grandes. Mesmo sendo um Deus tão magnífico, tão esplendoroso, tão poderoso e tão grande, ele se importa comigo e com você. Mesmo a gente sendo tão pequena e tão falha. E são essas maneiras que Deus encontra de manifestar o amor dele. São nesses atos e pensando dessa forma que muitas vezes nós conseguimos sentir a grandeza do amor de Deus expresso por nós seres humanos tão pequenos e limitados. Quando eu penso, Deus, o Senhor é tão grande e ainda assim o Senhor escolheu habitar dentro de mim tão frágil, tão pecadora, tão humana, eu vejo a grandiosidade do amor dele, eu consigo perceber de uma forma palpável. Ele é um Deus que fez toda a terra, a natureza grandiosa, esplendorosa como
como é. Mas Ele também é um Pai que formou você e que formou a mim, do jeitinho que Ele imaginou, para o propósito que Ele determinou para a sua vida. Ele é seu Pai, é um Pai presente, é um Pai amoroso, é um Pai que se importa. Você precisa tomar posse dessa verdade, viver essa verdade. Se você não teve a figura paterna, terrena, talvez você tenha dificuldade em ver Deus dessa forma e se relacionar com Ele como eu estou te ensinando aqui. Se esse é o seu caso, persista desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus e fazendo o seu devocional como ensinei em outros drops passados, tá? E você vai chegar no ponto sim de sentir e de chamar Deus como teu Pai, como realmente Ele é, como Ele te ama e como Ele se importa com você. Se você sente a necessidade de crescer nessa relação de pai e filho, uma dica legal no seu tempo de intimidade que eu falei no vídeo passado é você colocar canções que falem do amor de Deus por você. Enquanto você canta essas canções, começa a prestar atenção na letra que você está falando ali. Recebe essas letras, essas frases como uma verdade no seu coração e na sua mente. Repete essa canção diversas vezes durante a semana, porque fazendo isso, você vai estar inserindo como que uma nova conexão neural mesmo ali no seu cérebro. Você vai estar reprogramando a sua mente, vai inserir uma nova linha de pensamento, que é o que Romanos 12:2 vai dizer sobre transformar e renovar a mente. Isso é na prática, esse ensino que eu estou te dando aqui. Nós aprendemos por repetição, e se você não teve o amor dos seus pais de origem, você pode ter dificuldade em se sentir amada por Deus, ou até mesmo pelas pessoas à sua volta. Então você precisa reprogramar a sua mente e o seu inconsciente sobre o que é o amor. E essas canções, estar em Deus e tempo de intimidade, leitura bíblica, como eu venho discorrendo nos últimos drops, ajuda nesse processo. Então, peça também a Deus para te ajudar a crer e a sentir esse amor de Pai. Ore pedindo para o Espírito Santo imprimir a paternidade no seu coração, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que revela esse amor e que você possa perceber esse amor de um pai que se importa. A oração também é um tempo de silêncio, você também pode ter uma prática e utilizar a técnica de ficar quietinha, sabe? Para diminuir um pouco essa agitação. Eu, que sou uma pessoa muito ansiosa, às vezes eu tenho um tempo de intimidade ou de oração com Deus, onde eu coloco um louvor bem baixinho com fone de ouvido e fico quietinha, gente. Em silêncio, acredite, sem falar nada. Eu vou inspirando, expirando, eu vou relaxando fundo e profundamente a minha respiração ali, sabe? Vai acalmando a minha alma, o meu espírito, isso tudo em silêncio. E como eu percebo Deus nesse lugar de silêncio? Como eu posso sentir Deus mesmo que eu não fale nada e que Ele não fale nada? Isso me ajuda a aliviar o estresse, o cansaço, a agitação, o peso, sabe? Aquela ansiedade e ameniza também as preocupações que às vezes teimam ali estar na minha mente. Tem dias que eu, no meu tempo com Deus de oração, só choro e esse choro alivia a minha alma aflita e angustiada. Afinal, há situações na nossa vida que a gente não consegue nem colocar em palavras o que a gente está pensando e sentindo, não é mesmo? Às vezes a dor é tanta ou a confusão na cabeça da gente é tanta que a gente não consegue nem organizar esses pensamentos para poder expressar o que a gente está sentindo ou pensando. E nesses tempos de quietude, de silêncio, um louvorzinho bem baixinho, deixando o Espírito Santo ministrar, isso vai ajudando a organizar os nossos pensamentos a fim de que a gente possa dar nome a esses sentimentos. Depois, gente, tem dias que eu fico só em silêncio. Como eu disse, tem dias que eu fico só chorando, tem dias que eu fico só adorando, só louvando. Tem dias que eu peço, tem dias que eu só agradeço. Cada um tem a sua maneira. Você encontre sua maneira de se conectar com Deus e também encontre uma maneira de relaxar e de acalmar e de descansar e ficar quietinha em Deus. Deus se manifesta de várias formas. Há dias que eu guerreio orações fortes, aquelas orações do poder, como a gente fala, né? Então, há dias de guerra, há dias de silêncio, há dias de orar canções, há dias de orar salmos, de orar a palavra, dias de só agradecer e celebrar, há dias de só falar e falar e falar sem parar, como há dias de só chorar, como há dias de só ficar quieta. Não tem regra nesse tempo de oração e isso é o mais lindo. Viver cada dia intensamente com Deus, deixando o Espírito Santo guiar esse tempo de oração e de intimidade, deixando o Espírito Santo guiar o barco ali da nossa vida. Eu convido você a deixar o Espírito Santo direcionar o seu momento de oração. Como eu falei aqui, diversas maneiras, diversos exemplos, né, que você possa simplesmente se permitir estar nele, seja num tempo de oração, de adoração, de quietude, de choro, lavando a sua alma e recebendo ainda mais do Senhor, desenvolvendo intimidade e conhecendo mais Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.